Quero te agradecer, obrigado pela presença. Agora é a oportunidade que você tem de se acomodar, mandar essa notificação aqui para algum profissional, porque o tema hoje é muito interessante. O Dr. Jonathan já está aqui para a gente bater um papo. Quando a gente olha para o cenário macro hoje, a gente percebe que houveram algumas mudanças. A gente fala de uma taxa de juro muito alta, nós falamos de uma inflação muito alta, os clientes nas clínicas e nos salões diminuíram, e qual que vai ser a alternativa que o profissional ele vai fazer nesse momento para ultrapassar essa fase e continuar ganhando muito dinheiro. Então nós tiramos essa noite para conversar com você sobre o nosso mercado e sobre o futuro. Dr. Jonathan, boa noite. Boa noite, Dr. Diego, é uma honra estar aqui. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo pela primeira vez no ano de 2025, né, doutor? O senhor não veio aqui ainda? Não, mas é uma honra, um grande prazer, e nós vamos desmistificar esse momento onde o nosso país está passando essa pequena dificuldade, mas você não vai ser mais o mesmo depois dessa crise, porque cada crise, doutor Diego, serve para que a gente possa crescer profissionalmente, pessoalmente, e se tornar um profissional realmente renomado a cada momento, desde que você não desista. Exatamente isso. Doutor, então é possível vender terapia capilar sem pacote? É possível sim, doutor Diego, e eu sou prova viva disso. O senhor vive o que nós vamos conversar. Eu vivo isso. Agora à noite. E, inclusive, 25% hoje a média do meu faturamento é incluindo o serviço terapêutico. Perfeito. Então eu quero saber se está tudo bem, se vocês estão ouvindo a gente bem. Se vocês já mandaram um aviãozinho para um outro profissional, dando tempo também para o pessoal entrar, para que a gente fale de um tema tão importante. Dr. Jonathan, sexta passada a gente estava ao vivo também, né? Sim. O senhor assistiu a gente lá de umas? Pedacinho, doutor? Pedacinho. Sim. É porque o Wesley prometeu 45 minutos de live e a gente foi para 2 horas e lá vai fumaça. Mas se tratava de um tema muito importante. Naquele dia, na sexta-feira passada, nós inauguramos um programa novo aqui na Alon, o Speaker Alon. Gente, vocês já estão sabendo do Speaker Alon, vocês sabem o que é o Speaker, já tem alguém aqui que já entrou. Coloca aqui, por favor, no chat para a gente interagindo. Doutor, Speaker Alon, qual que é a natureza desse programa que a gente criou? Por que a gente traz essa inovação e por que a gente chama esse profissional que está aqui para ser nosso sócio? Naquele evento, doutor, a gente deixou muito claro a necessidade que existe da gente furar essa bolha. Quando a gente olha de saúde capilar hoje, parece que está muito na boca só do profissional. Mas o cliente mesmo que recebe o serviço, às vezes ele nem sabe que o senhor pode ajudar ou que existe um produto que atenda a essa necessidade. É uma percepção minha ou o senhor percebe isso também? Não, doutor Diego, o senhor está correto. E uma das coisas que a gente vai frisar muito aqui nesta live é a facilidade do diálogo. Não usar palavras difíceis, usar palavras que realmente o consumidor vai entender. Porque às vezes nós profissionais, nós queremos realmente colocar umas palavras mais técnica, mais científica, mas só que isso distancia os nossos clientes. E hoje é o momento de nós realmente trazer esses clientes para perto de nós. Porque as blogueiras, doutor Diego, por que elas têm tanto acesso a esse público? Porque ela fala a linguagem do povo, entendeu? E nós, profissionais, nós temos essa tendência realmente de falar realmente técnico, para mostrar que a gente sabe do assunto. Sim. Mas só que isso acaba deixando os nossos clientes mais longe. Perfeito. Suporte, como é que tá aí? O pessoal tá interagindo, já tem gente aí ao vivo, como é que tá? Já tem alguma mensagem? Conta aqui pra gente. Não tem mensagem. Perfeito, então estou esperando mensagem para que a gente possa abrir o nosso diálogo. Doutor, quando a gente fala de speaker, e aí eu comentava aqui na última mentoria, o profissional ele tem em mente um técnico, um embaixador, alguém que fala pela marca. Mas geralmente o profissional, quando ele deseja ser speaker de uma marca, ele deseja fazer o trabalho que o senhor faz, que é justamente educar um outro profissional. E não tem como a gente negar o prestígio que é, né, você poder educar outros profissionais. Mas o que nós trouxemos aqui no nosso evento do Speaker? Que o mercado hoje de profissional da terapia capilar ele é muito pequeno. E se a gente olhar para o mercado macro, ou seja, as pessoas que precisam do nosso serviço, nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas que poderiam implementar a saúde capilar. Por quê? Porque a saúde capilar ela não é para quem tem queda, ela é para todo mundo.
Então, o convite foi justamente no sentido de que o speaker faça esse trabalho, mas não em relação a um outro profissional, e sim em relação ao público em geral. Até porque hoje nós já temos ótimos professores, nós temos ótimas plataformas, o que a gente precisa de verdade é fazer com que o consumidor final entenda o nosso trabalho. Sim. E se nós traz esses profissionais para perto de nós e compreende que essa linguagem mais simples, esse serviço terapêutico, onde a gente vai implementar no dia de hoje, nós já falamos sobre os serviços terapêuticos, mas se a gente coloca realmente no dia a dia, atrai esses clientes, aproveita esses clientes que estão no nosso próprio espaço de beleza. Para que nós vamos preocupar, doutor Diego, de trazer clientes novos, se a gente já tem os clientes do dia a dia? E é uma simples oleosidade, um simples processo inflamatório no couro cabeludo, a gente já consegue tratar, não precisa mirabolar muitas coisas. O problema está ali todos os dias nos nossos olhos. E muitas das vezes, doutor Diego, o cliente chega no lavatório, a gente nem olha o couro cabeludo desse cliente. Já coloca o cliente no lavatório, se ele veio fazer uma escova, já lava o cabelo correndo e põe na cadeira. Então nós estamos perdendo cliente e dinheiro no lavatório. Perfeito. Quando a gente trouxe aqui o speaker, gente, nós fizemos naquele dia uma analogia com o mundo fitness. Nós iniciamos aquele evento mostrando que, assim como hoje a saúde capilar é pouco conhecida, a saúde corporal também era. Quando a gente olha para 10, 15, 20 anos atrás, a academia era só coisa de atleta. Somente pessoas, os bombados, poderiam usar a academia. E a gente percebe que eles fizeram um movimento muito interessante de democratização e popularização do esporte, fazendo com que as pessoas entendessem que a saúde ela ia muito além da estética. O Speaker Alan, portanto, é um programa que vai muito, muito além de simplesmente eu poder falar uma marca, de eu poder conversar com o público ou de eu ter uma loja virtual. É um movimento realmente onde a gente vai fazer da saúde do couro cabeludo um hábito diário. Doutor, trouxemos aqui o Speaker Alan. Então, por trás do speaker existe esse movimento onde a gente começa a usar o nosso conhecimento para educar as pessoas, só que a Alan, a partir daí, ela convida esse profissional para que ele monetize esse conhecimento. Porque às vezes o profissional fica ali dando dicas, às vezes ele fica transportando conhecimento para a rede social, mas no final ele não está ganhando nada com isso. Ele só está movimentando o mercado, às vezes ele está criando consciência para esse cara comprar numa farmácia, Exatamente. Às vezes ele está criando consciência para esse cara ir em um outro profissional. E agora nós temos aqui a faca e o queijo na mão, porque eu entrego o conhecimento, mas na mesma medida eu consigo monetizar. O speaker, ele não só vende produto, ele educa e monetiza. As blogueiras, o que elas fazem, doutor? Monetiza o tempo todo, não é isso? Sim. Elas fazem todos os vídeos pensando na monetização. Por que nós, profissionais, não vamos fazer isso agora? Exatamente. Então, você que não entrou ainda para o programa de speakers, nós temos aqui nesse vídeo, ou você peça para alguns dos nossos especialistas, o link para o seu cadastro. Primeiro, você veja a live completa, você entenda realmente a proposta. Por quê? Porque nós iremos fazer esse movimento e nesse mesmo diapasão, nessa mesma medida, nós vamos te ofertar de maneira gratuita uma loja virtual. Essa loja virtual, para você que é cliente da Alan, não tem custo e você vai poder mandar o link para todos os seus clientes, tanto da sua cidade como fora. Porque até um questionamento que a gente conversava, doutor, de algum profissional fazer confusão em relação à ferramenta, porque o Speaker Alan não tem nada a ver com aquela venda que ele já faz no salão. Na verdade, a intenção é alcançar pessoas de fora da minha cidade. Com certeza. Porque nem todo mundo está lá dentro do seu salão, no seu espaço de beleza, no seu centro clínico. E justamente com essa venda online, né, doutor? Sim, online. Você alcança toda a sua cidade, cidades circunvizinhas. E assim, a Alan Dermocosmética vai te entregar tudo, a loja, o suporte técnico. Então, tudo que você precisar de forma fácil, eficiente e extremamente rápido, doutor Diego. Exatamente. Então, venha ser sócio da Alan no digital. Diego, por que sócio? Porque a comissão é muito boa.
A gente estava fazendo conta ali na cozinha e a gente conversando, né? Por exemplo, hoje, para o senhor fazer R$ 1.000 lá na sua clínica, o senhor investe aqui na Alon R$ 500, R$ 500. né? Justamente. Se você fizer R$ 1.000 lá na sua loja hoje, na loja do Speaker, sem investir nenhum real, você faz R$ 350. Então, é praticamente igual o que Sim. você já ganha, só que sem ter estoque, sem ter burocracia, sem nenhum investimento. A Alon, ela pega todo o operacional, você fica apenas com a venda. E esclarecendo, sem estoque, você não vai precisar comprar o produto, né, doutor? Sim. Deixar bem claro. Não vai precisar tirar do seu bolso, comprar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 em produto. A Alon já tem o estoque dela. Você vai utilizar o estoque da Alon, por isso sócio, né, doutor? Sim. Você vai utilizar o estoque da Alon e a própria Alon vai se preocupar em fazer a entrega de forma eficiente e rápida para o seu cliente. O produto vai chegar diretamente na casa desse profissional. Então, antes, esse profissional que está aqui nos ouvindo, doutor, ele só poderia vender no presencial. Agora, ele tem uma loja trabalhando para ele 24 horas por dia, sem nenhuma barreira geográfica. Antes, o lucro dele dependia do tempo, ou seja, de estar oferecendo, de estar conversando, de estar mostrando. Agora não existe nenhum limite para que ele escale o próprio negócio. E o melhor, nós colocamos a nossa inteligência artificial para atender o cliente dele que bateu lá dentro da loja virtual. Então, se a pessoa for lá e ela tiver alguma dúvida, ela não precisa voltar até você para poder fazer esse esclarecimento. Dentro do ambiente virtual, ela já resolve tudo. Porque a inteligência artificial hoje está em primeiro lugar praticamente, né, doutor Dias? Exato. Se a gente não adere a essa inteligência, nós vamos ficar para trás. Perfeito. Doutor, já vamos entrar aqui no tema de hoje, que é vender terapia capilar sem pacote. Só que antes de eu deixar o senhor aqui, para o senhor brilhar, eu gostaria de reforçar algo que a gente trouxe nos speakers, que é a necessidade de democratizar a saúde capilar. A gente só vai ter um mercado rico, a gente só vai ter profissional fazendo dinheiro de verdade na medida que a saúde capilar ela for acessível para todo mundo. Sim. A saúde capilar ela não pode ser acessível somente a 3, 5% da população. Todas as pessoas precisam ter acesso à saúde capilar. E isso está na mão desse profissional. E quando a gente olha para essa mentoria de hoje, ela vem ao encontro de um mercado macro ruim, né? Repito, taxa de juro muito alta, comida muito cara, dificuldade em atrair novos clientes. Então existe uma queixa do profissional, olha, Dr. Jonathan, estou com dificuldade de vender pacote. Você já ouviu isso? Jones, o trem tá feio, estou com dificuldade de vender pacote. Mas de onde que nós tiramos, doutor, que a saúde capilar é a única, que vender pacote é a única forma de entregar a saúde capilar? Doutor Diego, eu acho que é pela cultura. Nós lá no passado, nós viemos por essa cultura, pacote de hidratação, pacote de reconstrução, pacote de escova, e isso acho que foi aderindo ao tempo, e estamos aí estagnados com isso. Replicamos um padrão do mundo da beleza agora também na terapia saúde. capilar. E o que eu acho mais engraçado, doutor, porque o dinheiro, ele não está no tratamento, o dinheiro está na prevenção quando a gente fala de saúde. Porque é impossível eu ter um resultado de saúde imediatamente. Então, como que eu gero valor para aquele cliente? Como eu deixo ele interessado? Fazendo vários serviços. Por quê? Porque o benefício ele é cumulativo. E a pessoa, depois de 2, 3 meses cuidando da saúde do couro cabeludo, é inevitável ela observar o impacto que foi ocasionado, diferentemente dela fazer uma vez e não fazer mais. E aí eu acho incrível que, assim, sempre que aparecem aqueles casos diferentes no grupo, todo mundo fica interessado. Fica. Todo mundo quer saber, todo mundo gostaria de ter um daquele. Só que aquilo ali não dá dinheiro não, doutor. Quantos casos diferentes aparecem no seu salão? É difícil, doutor Diego. Raríssimos. É difícil. Raríssimos casos. Então, onde que está o dinheiro? É no corriqueiro.
é no coloquial, é no dia a dia. E o que é o dia a dia? É uma caspa, é uma oleosidade, é uma irritação, é uma queda por eflúvio, peguei uma dengue, tive uma gripe mais severa, briguei com meu marido, me divorciei. São casos do dia a dia das pessoas que a gente não está com os olhos abertos e a gente está focado somente em vender pacotes. E quando eu falo de democratizar a saúde capilar, doutor, eu não vejo nada melhor do que o serviço terapêutico. Porque o serviço terapêutico é a possibilidade de eu oferecer um serviço individual para aquele cliente. E momentâneo ali na hora. Na hora. Ele chegou, olha, eu tenho a solução para você. Você não tem que levar ele para uma sala, fazer uma consulta, ele tem que pagar por essa consulta, você entendeu, Diego? Sim, senhor. Então, assim, você investe 2, 3 minutos e você ganha esse cliente. E aí, eu trouxe 2 perguntas aqui para a gente poder conversar um pouquinho antes do senhor abordar um pouco melhor. Por que o serviço terapêutico ele é a melhor opção para democratizar a saúde capilar? Primeiro, doutor, as pessoas precisam degustar. Quando a gente fala da experiência do cliente, do processo de compra, degustar o produto é uma das fases do processo de compra. Doutor Diego, quando a gente vai casar, contrata uma empresa que vai fazer, um buffet? No caso, o buffet, você recebe o convite para fazer uma degustação. Exatamente. Né? Inclusive, nós que vendemos pela internet, a Alon, que só vende pela internet, nenhum de vocês teve ninguém batendo na porta, a gente sofre muito com isso. Por quê? Porque vocês querem degustar. Quantos de vocês, gente, chegaram a gente falar assim, doutor Diego, manda uma amostra para eu testar o produto, aí a gente, com jeitinho, né? Mas deixa eu te falar, doutor John, não precisa testar o produto não, ele já foi testado pela Impliquim. Então, vocês também têm esse padrão de comportamento, eu quero testar o produto de vocês primeiro, para fazer um investimento melhor, preciso conhecer o produto de vocês primeiro. E por que o cliente deles não precisa degustar? Verdade. Quantas vezes, gente, que a gente está ali na fila de supermercado, não é suporte? A gente está ali no supermercado ali e vem aquela menina com a batatinha. Ô, você conhece essa batatinha aqui? Linguiça, né, doutor Diego? O senhor conhece essa linguiça aqui? O senhor conhece esse vinho aqui? Café. Esse café aqui? Por quê? Porque quando eu degusto, eu estou muito mais perto do processo de compra. Porque as dúvidas que eu tinha em relação àquele produto, àquele serviço, ao experimentar, elas se acabam. Então, como que a gente democratiza a saúde capilar e facilita a terapia capilar? Pelo serviço individual. Aí, gente, você pode chamar de serviço terapêutico, você pode chamar de serviço individual, você pode chamar de terapia capilar. Mas o que é isso? É você aliar a sua rotina de beleza àquela de saúde. E aí o doutor vai te mostrar aqui vários exemplos dessa possibilidade. Então, doutor, degustar é necessário. Sim, extremamente. Outro ponto aqui, doutor. Uma coisa que eu vejo e o profissional ele precisa ter um entendimento. Os clientes estão acostumados a pagar pela sua hora. O que eu quero dizer com isso? Ah, tá. Quanto você cobra aí hoje para fazer uma coloração? Dá um exemplo hipotético, doutor. Aplicação de coloração, quando o cliente traz a coloração dele, de 50 a 60 reais. 50 a 60 reais. Você leva com a coloração do salão, de 120 a 140. Bom, e a gente vai levar quanto tempo para fazer essa coloração? 45 minutos de tempo de ação e mais 15 minutos de aplicação. Então, o senhor concorda comigo que na cabeça dessa pessoa que vai no seu salão todos os meses, ela já entende que a sua hora é mais ou menos 120 reais? 120 reais. Isso prova, senhores e senhoras e profissionais, que se a gente for muito além desses valores, é claro que a gente vai assustar. Aí eu vou falar assim, Diego, mas tem profissionais que cobram 300 reais. Claro que tem. Como tem advogado que cobra 100 mil numa causa e tem advogado que cobra R$1.000 numa causa. Mas você já fez uma autorreflexão para entender se o seu ambiente, se o seu posicionamento, ele pode te proporcionar um valor acima da sua hora? Porque
existem pouquíssimos profissionais que trabalham com a gente hoje, doutor, que vivem exclusivamente da terapia capilar. A maioria dos profissionais, eles atendem terapia capilar porque eles sabem que é a nova realidade, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, eles também exercem o serviço de salão de beleza. E não tem como a gente afastar que esse cliente está de olho na hora do serviço do profissional. Com certeza. Então, quando eu pego um serviço terapêutico, um serviço individual, ou você chame como você quiser, a pessoa ela vai ter muito mais consciência de valor porque ela tem um parâmetro. Verdade, Perfeito? doutor. Então, eu me despeço por enquanto, vou ficar aqui assistindo o Dr. Jonathan. Essa é uma introdução necessária. Primeiro, para que você venha ser um speaker, para que a gente fure essa bolha e você monetize bastante e para que você nos ajude a democratizar a saúde capilar. A gente precisa fazer com que todo mundo entenda que saúde capilar não é para quem tem queda. Saúde capilar é para todo mundo. Para todo mundo. Até agora, muito doutor. obrigado. Foi uma honra. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: vai ficar parado ou vamos juntos romper o tempo de crise com os serviços terapêuticos? Então, os serviços terapêuticos, ele não é um pacote. O serviço terapêutico, você vai aproveitar justamente o cliente que já está aí dentro do seu espaço de beleza. Se ele for fazer um retoque de coloração, nós desenvolvemos um serviço terapêutico pré-coloração, para você já cuidar desse couro cabeludo. Quantas mulheres têm alergia a fazer a coloração? Reclama que o couro cabeludo ficou coçando, deu caspa logo depois. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês têm alguma cliente que sofre por algum processo de alergia quando faz coloração, quando faz progressiva. Coloca aqui por gentileza. Manda esse aviãozinho para as pessoas que você conhece, que você acha necessário participar desse conteúdo. Deixa o seu like e não se esqueça, faça a pergunta que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Então, se nesse tempo de crise nós nos fortalecemos e entendemos que o serviço terapêutico ele é coringa dentro do meu salão e do seu salão, você tem a oportunidade de continuar rompendo no mercado dia após dia. Como eu disse no início dessa live, toda crise é o momento de nós profissionais nos reinventarmos. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar entristecidos, nós temos que crer que dias melhores sempre há de vir. Quantos profissionais estão desesperados? Quantos salões de beleza ou demais outras empresas fecharam nesse momento de crise? Outros deixaram de lutar. Se você está aqui, é porque você deseja, você tem fé, você tem coragem e nós vamos romper. E quando nós desenvolvemos o serviço terapêutico, nós entendemos justamente isso, porque eu falava, doutor Diego, o cliente chega no salão, tem um problema, mas se a gente vai vender um pacote para esse cliente que vai ficar 2, 3, 4, 5 mil reais, nós vamos até assustar esse cliente. Ele nem vai voltar na nossa empresa mais. Nós temos o quê? Que atrair esses clientes para a nossa empresa. Quantos clientes que você deixou de atender porque não voltou mais no seu estabelecimento? O que está acontecendo? Eu deixo essa pergunta aqui também para você. Aquele cliente que vinha toda semana fazer escova, cadê ele? Vinha todo mês retocar a raiz, agora está vindo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Eles passaram a comprar a tinta e aplicar na casa, as progressivas. Quantos clientes começaram a comprar os produtos e aplicar em casa? E o serviço terapêutico, ele vem para o profissional especializado, que é você. Você que é capaz de atender esse cliente. Você tem que mobilizar esse cliente todos os dias. Você não pode ter vergonha. Você tem que vender o seu serviço. Você tem que apresentar. Quando o cliente chegar aí na sua empresa, você tem que realmente escancarar o serviço terapêutico, porque é ele que vai romper nesse momento de crise, juntamente com os principais serviços que você implementa aí no dia a dia, que são as colorações, as mechas, as progressivas e demais. Porque são serviços que o cliente vai agregar um valor junto com o serviço terapêutico.
porque são serviços que vai mexer na estrutura da fibra capilar e na própria estrutura e saúde do couro cabeludo. Então, se você tem a visão de fazer da saúde do couro cabeludo um hábito diário, é a sua função e entregar o serviço terapêutico junto da transformação química. Então, o Brasil não é mentira para ninguém. Ele está passando por uma crise. Eu quero que você coloque aqui, não tenha vergonha. Você está passando por algum processo de dificuldade de atendimento ao cliente? Os seus atendimentos diminuíram? Porque o meu lá na minha empresa diminuiu. São 19 anos de profissão. Não são 19 meses, muito menos 19 dias. São 19 anos. Então, são experiências adquiridas a esses longos anos. Então, se eu estou aqui, é porque eu creio no processo da implementação dos serviços terapêuticos e, como eu disse no início, praticamente hoje 25% de todo o meu movimento está atrelado ao serviço terapêutico. Porque se eu faço mechas, se eu faço coloração, se eu faço progressiva, que são os principais serviços hoje dentro do meu salão de beleza, praticamente 90% deles eu consigo implementar o serviço terapêutico. A diferença é que tem alguns clientes que eu consigo colocar uma taxa maior, porque a gente vai sempre dialogar a quantidade de cabelo, o tamanho do cabelo, o tempo do serviço, mas só que a gente tem que atrair esse cliente que já está no nosso próprio espaço e fazer com que, se ele investir mais 20 minutos do seu tempo no serviço terapêutico, ele vai ter um couro cabeludo saudável, um fio saudável, onde vai suportar todos os processos químicos que você já faz e você vai ter resultados de excelência. Porque quantos profissionais só se preocupam em fazer transformação no couro cabeludo ou no próprio fio de cabelo, necessariamente falando, e não promove a saúde do couro cabeludo? Porque eu não vou me cansar de falar, a parte viva do meu cabelo, do seu cliente está no couro cabeludo. Então você tem que tratar a oleosidade desse couro cabeludo. Você vai fazer uma coloração, nós aprendemos lá antigamente que o cabelo tinha que estar sujo. Olha aí, doutor Diego, tinha que estar sujo. Então hoje a ciência nos prova, na área da tricologia, que o cabelo tem que estar extremamente limpo. Por quê? Você vai precisar deixar menos o produto agir nesse fio de cabelo. Muitas pessoas pintam o cabelo justamente por causa dos cabelos brancos. Quando o cabelo está sujo, o que é que significa? Tem excesso de oleosidade nesse fio. Então, quando vai depositar a coloração para fazer a pintura desses fios brancos, essa camada de gordura vai impedir que essa coloração haja corretamente, 100%, entregue sua eficiência na coloração. Aí os fios vão ficar transparentes, translúcidos, ou seja, você vai gastar novamente para colorir esse cabelo. Quantas vezes eu precisei fazer isso lá no início da minha carreira? Porque eu aprendi que para pintar o cabelo tinha que estar sujo. Hoje isso não acontece mais, porque o cabelo tem que estar limpo. O couro cabeludo tem que estar cuidado. Então, quando você implementa esse serviço terapêutico, limpando esse fio, protegendo o couro cabeludo, eu falo para você, aquelas clientes que têm problema de alergia, é diminuído drasticamente o processo inflamatório no couro cabeludo por causa da amônia, que é empregado nas colorações. Aí o cliente chega aí no seu salão, eu quero que você me coloque aqui. Ah, não, eu não quero coloração com amônia. Eu quero uma coloração natural. Você tem aí? É o que mais acontece hoje lá no meu estabelecimento. Então, não existe uma coloração sem química. Não existe uma química sem química. Se você vai transformar o cabelo, existe um processo químico necessário para reagir no fio de cabelo, para descolorir, oxidando as melaninas, para alisar, indo lá nas ligações de sulfeto, nas ligações de hidrogênio, lá dentro do córtex e fazer com que essas ligações se rompam para você poder dar o formato liso ou cacheado a esse fio de cabelo. Ou quando faz uma descoloração, que também há essa oxidação das melaninas e também interfere no ponto isoeletrônico deste cabelo, onde ele pode romper ou não, se você não tiver esta percepção. Então, pensando em todos esses serviços, nós preparamos essa técnica que você vai utilizar no seu dia a dia para atender o seu cliente. Se você cobra, por exemplo, R$200 para fazer umas mechas, você vai cobrar agora R$250,
260 para você implementar o serviço terapêutico, onde você vai cuidar do couro cabeludo do seu cliente, vai preparar esse couro cabeludo e realmente vai resolver. E detalhe, você consegue ver os resultados desde as primeiras aplicações. Quando você utiliza os dermocosméticos da Alo, eu garanto para você, desde a primeira aplicação, o seu cliente vai ver resultado. Já controla a oleosidade, promove refrescância, já começa a controlar a microbiota. Você já sabe que a microbiota é a quarta camada de proteção da nossa pele. E se ela está desregulada, o que acontece? Fungos, bactérias, vírus, leveduras podem se proliferar, ocasionando as caspas, as dermatites, os processos inflamatórios. Então, se você recebe o seu cliente no seu salão e você não tem esse olhar para cuidar do couro cabeludo, como que você está sendo um cabeleireiro de sucesso? É praticamente impossível. Eu trouxe essa foto aqui para vocês verem, um salão lindo, né? Porém, está vazio. É o que eu quero representar aqui nessa noite. Um salão é somente paredes. O que torna ele verdadeiramente salão é os clientes que estão aí dentro. Porque se você não tem cliente aí dentro do seu salão, ele só é um cômodo cheio de móveis decorados e que não serve para nada. Então, o seu estabelecimento, ele tem que ter cliente. E não importa a estratégia que você vai adquirir, vai pesquisar, vai estudar para implementar. Sabe por quê? Porque nós já estamos trazendo aqui de mão dadas para você, de bandeja, que o serviço terapêutico realmente é o caminho certo. O que são os serviços terapêuticos? Eu já explanei aqui para vocês, tratamentos eficientes e de forma rápida. Às vezes, você trabalha com outras pessoas, outros profissionais, uma manicure, um design de sobrancelhas. Chame esses profissionais. Faça um serviço terapêutico neles. Faça a degustação que nós falamos aqui no início. Porque quantos profissionais trabalham conosco no dia a dia e nós sequer faz um processo nesse profissional? Porque ele pode ser um agente para você. Ele vai vender o seu serviço, ele vai vender o serviço terapêutico, ele vai falar melhor de você porque ele degustou. Ele pode falar com precisão. E se você não trabalha com ninguém e você trabalha sozinho, você é mais responsável ainda de entender do mercado, de entender do seu espaço, de encontrar estratégias para permanecer esses clientes fixos no dia a dia do seu espaço de beleza. Porque se você cruzar os braços, como muitos profissionais estão cruzando, eu sinto lhe falar, está fadado ao fracasso. Porque a conta de água chega, energia chega, internet, alimento, filho, plano de saúde, todo mês chega. E detalhe, nunca chega com preço menor. Sempre chega cada mês um valor a mais, justamente pelas taxas de juros, pela inflação que estamos vivendo no momento. Então, eu te convido a você entender um pouco mais do seu negócio, a você saber qual que é o valor do aluguel que você paga, da energia, das despesas fixas, dos custos variáveis, você juntar tudo isso e fazer o cálculo para você fazer uma precificação correta. Porque às vezes você está cobrando um valor que está muito acima da média, enquanto você pode diminuir o seu custo, você pode diminuir o seu ganho e você atrair o seu cliente. Porque o cliente ele só vai permanecer com a gente porque se a gente tiver um preço atrativo e também sempre entregar resultados de excelência. Porque colorir cabelo, todo mundo colore. Fazer mechas, todo cabeleireiro faz. Mas qual que é o seu diferencial? O seu diferencial é porque você está implementando o serviço terapêutico aí no seu espaço. Para que o seu cliente entenda que você está pensando no cuidado, na saúde, não só na transformação, não só no embelezamento. Então, você é um profissional diferenciado. Por isso que você está aqui. Detalhe, somente de 20 a 25 minutos a mais que você vai investir no seu serviço, tá bom? Pré-mechas. Eu quero falar um pouquinho da pré-mechas. Nós vamos cuidar do couro cabeludo utilizando argila verde, complexo de extratos, scalposine, uma gota de dermocarreador e um pump de restaurador nativo. Se vocês somarem, não dá nem R$10 praticamente de custo. Bem menos que isso. Aí você vai cobrar
30, 40, 50, 60. Isso vai depender exatamente do valor que está agregado dentro da sua profissão, que as pessoas enxergam o valor que você tem. Então, as mechas hoje são um dos principais serviços que nós temos. É onde nós temos as maiores lucratividades dentro do salão de beleza. Se você cobra aí 50, 60 reais a mais, você vai tirar 10 reais de custo, você já vai estar ganhando 40 reais. Entendeu, doutor Diego? Sim, senhor. E 40 reais em 20 minutos. E você vai estar cuidando, você vai estar degustando o seu cliente, ele vai estar experimentando e ele vai ver esse resultado desde a primeira sessão. E vai ser um cliente potencial lá no futuro. Se ele quiser realmente fechar um pacote com você, ele vai fechar. Mas só que para fechar um pacote, ele vai ter que entregar uma quantidade maior. Vai ter que passar o cartão, ele vai perder o limite desse cartão, porque um pacote hoje não sai menos que R$ 1.500, R$ 2.000. Então você vai fracionar esse serviço, porque ele não vai sentir sair do bolso dele. Já no serviço terapêutico, para a progressiva, você vai utilizar simplesmente dermocarreador, porque quem faz progressiva, acontece a desregulação da microbiota do couro cabeludo. Porque a progressiva ela é extremamente ácida. E o nosso couro cabeludo não foi preparado, não foi desenvolvido e criado para suportar uma acidez tal. Então, quantos profissionais fazem progressiva, não protegem esse couro cabeludo? Você já viu as progressivas? 7 dias depois, acontece uma descamação exacerbada, porque matou todas as células do couro cabeludo, da região mais superior. O que o organismo faz? Ele entende que precisa produzir mais células para proteger o seu couro cabeludo. Por isso que acontece essa descamação. E quando você utiliza o dermocarreador junto com o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de alecrim, você vai proteger o couro cabeludo, vai acalmar o couro cabeludo e o óleo essencial de alecrim vai promover também essa vasodilatação através dos vasos sanguíneos. Então você trata o couro cabeludo, você protege o couro cabeludo, faz a progressiva, porque eu sei que o seu cliente não vai deixar de fazer a progressiva. E a hora que você termina de fazer a progressiva, você higieniza novamente esse couro cabeludo, o que acontece? A descamação ela é diminuída de 80% a 100%, por causa de um investimento de 50, 60, 80 reais a mais. Depende do valor que você vai agregar ao seu serviço. Investindo 20 minutos. Então você vai ser um profissional diferenciado no seu setor, na sua cidade, implementando o serviço terapêutico. Já o serviço terapêutico pós-progressiva é da mesma forma. Você vai devolver a hidratação desse couro cabeludo, mas quando a gente fala hidratação, o que quer dizer? Porque quando a gente utiliza essa acidez exacerbada no couro cabeludo, lembra que o couro cabeludo perde toda a sua microbiota, nós vamos devolver usando o Scalposine, porque o Scalposine, ele é um prebiótico, ele vai ajudar a recolonizar esse couro cabeludo. Lembrando, você vai investir menos que 10 reais em cada sessão, em cada protocolo. Quando eu falo sessão, é no momento que esse cliente está indo ali. E se ele gostar, porque você vai ter capacidade de realmente vender esse produto para ele, porque o cliente chega, nós estamos ali fadados sempre, muitas das vezes, ao cansaço. Então você precisa compreender que o cliente chegou ali, você tem que estar pronto para atender ele. Estratégias para vender os serviços terapêuticos. Porque nós temos tudo na nossa vida, tem que ter uma estratégia. Você tem que ter estratégia para diminuir os seus custos, você tem que ter estratégia para adquirir novos clientes, você tem que ter estratégia para fazer a propaganda, propagar o seu trabalho nas redes sociais, porque se a gente não tem a estratégia, nós vamos ficar perdidos. E se a gente coloca no papel, se a gente desenvolve, o que é que custa sentar aí 10 minutos, 15 minutos antes de você começar a trabalhar, no seu horário vago, do seu almoço, e coloca no papel, porque eu te garanto que você não vai perder. Você coloca, ó, hoje eu quero vender 2 sessões específicas de serviços terapêuticos. Então coloca, planeje e venda. Entenda um pouquinho mais de venda, que você vai entender e chegar corretamente no seu cliente, vai abordar o seu cliente de forma correta. Se ele tentar desviar, você vai conseguir segurar esse cliente com mais precisão e fechar as suas vendas. Ou seja, o cliente no salão já é uma venda potencial.
Não fique preocupado demais. Nossa, eu tenho que fazer uma propaganda ali, eu tenho que distribuir panfleto. Não existe mais panfletos. Hoje é rede social. Se você não investe na rede social, você está fadado ao fracasso. Você está aqui ó, o tempo todo mexendo no seu celular, mexendo no Instagram, vendo os rios da vida, o dedinho só assim, ó. Quando você vê, já passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo e às vezes acontece. Às vezes eu estou lá em casa à toa, em vez de eu estudar, fazer alguma coisa, estudar um pouquinho sobre venda, eu estou ali ó, mexendo. Quando eu vejo, já passou 2 horas. Aí eu te pergunto, você tem postado o seu serviço nas redes sociais? Aí muitos profissionais falam assim, não, eu tenho vergonha, eu não sei falar direito, eu não gosto da minha voz. E eu aprendi uma coisa, antes um vídeo mal feito e postado, do que um vídeo perfeito nunca postado. Porque se você não começar a postar os vídeos, os stories, você nunca vai postar. Então, a dica que eu tenho para vocês, que vale ouro hoje, você vai pegar o celular, vai limpar a câmera, vai colocar no Stories, coloca um filtro que você quiser, entendeu? E fala assim, ó, hoje eu vou falar sobre um serviço terapêutico. Eu tenho muitas clientes que fazem progressiva. Então, você vai colocar no Stories e vai falar. Hoje eu quero falar para vocês que fazem progressiva. Não adianta só fazer progressiva. Você tem que cuidar do seu couro cabeludo. E eu tenho um serviço excepcional, onde você vai investir não mais do que 15, 20 minutos através do cuidado do couro cabeludo. Quer saber mais? Me pergunte-me como. Pronto. Coloca uma caixinha ali de pergunta para os seus clientes, e você vai ver os clientes que estão interessados, e você já vai entrar no direct desse cliente, já vai começar a vender o serviço terapêutico, mesmo que não seja para progressiva, que seja para outro serviço que você faz no seu salão, então você já está atraindo esse cliente. Se 3, 4, 5 clientes responder a sua caixinha de pergunta, já é clientes potenciais, ou seja, eles se interessaram pelo seu conteúdo, eles se interessaram pela informação que você está aplicando ali no momento. Então você já vai entrar no WhatsApp, pedir o WhatsApp desse cliente, porque às vezes é um cliente que não vai ao seu salão, mas é um cliente que te segue, e ele é um cliente potencial, porque muitos clientes que nos seguem, eles não estão comprando de nós, ele só está curtindo o nosso serviço. Mas o que adianta eles curtir e não estar aí dentro do seu estabelecimento, investindo o tempo dele, investindo o dinheiro no seu trabalho? Então, você vai identificar as necessidades do seu cliente. Então, se ele entra ali, senta na cadeira. Joana, me dá 3 minutos do seu tempo, deixa eu analisar aqui o seu couro cabeludo. Ali você vê se está oleoso. Quantos couro cabeludo hoje tem mau cheiro, gente? Porque o cliente não sabe lavar o cabelo. Você, profissional, não está ensinando o seu cliente a lavar o cabelo. Shampoo Scalposine. Para que shampoo melhor? Para tratar a microbiota do couro cabeludo, regular a oleosidade. Olha que interessante a tecnologia que tem nesse shampoo. Ele não vai arrancar a oleosidade. Ele vai tratar a oleosidade produzida pela glândula sebácea. O nosso organismo ele é muito inteligente. Se nós utilizamos qualquer produto, como a maioria é adstringente, vai lá e arranca. O que vai acontecer? O corpo entende. Eu nasci para produzir esse tanto de oleosidade. E vai lá e produz mais. Vai lá e produz mais. Muitas pessoas achavam que tinha que lavar o rosto várias vezes no dia. Hoje, um bom dermatologista vai te falar, você não pode lavar várias vezes. Por quê? Se você lava, você está removendo a camada de proteção. O organismo entende, se está removendo, o que vai fazer? Vai produzir mais. Então, vira aquela rotatividade cíclica de sempre produzir mais do que deve. Então, se você trata do couro cabeludo, implementa o serviço terapêutico, entende a necessidade do seu cliente, se é uma oleosidade, se é uma caspa. Hoje, praticamente 50% da população brasileira sofre de caspa, não é isso, doutor Diego? Sim. Então, olha aí, 50% dos seus clientes têm descamação. Aí você vai entender se é uma descamação mais seca, isso significa o quê? Que é um couro cabeludo mais acidificado. E o que é um couro cabeludo mais acidificado, Jonathan? É um couro cabeludo que tem excesso de suor. E tem aquelas caspas mais impregnadas, mais oleosas, mais úmidas, que já é o excesso de oleosidade. Ou seja, você já está aprendendo aqui que tem 2 tipos de caspas. Então, nós temos tecnologia hoje para tratar todo esse processo de descamação, desde as primeiras aplicações. Você não precisa investir um produto para caspa seca
por causa da acidez, um produto para caspa oleosa, um produto só resolve todos os seus problemas. Ofereça como um complemento. Olha, Joana, você está aqui para fazer essa coloração, eu tenho algo diferencial para você hoje. Nós vamos tratar do seu couro cabeludo, eu vou higienizar seu couro cabeludo, vou proteger o seu couro cabeludo, porque eu sei que você fica com o couro cabeludo sensibilizado após coloração. Vamos fazer o serviço terapêutico? Se você quiser colocar o nome de serviço terapêutico, como o Dr. Diego falou, serviço express, você coloca o nome que você quiser, mas coloca o nome que vai atrair o seu cliente, que ele vai entender desde as primeiras falas o que é. Não coloque nomes difíceis, porque isso vai distanciar o seu cliente dos serviços. Evite termos excessivos, é o que eu acabei de falar aqui agora, porque esses termos, ele vai distanciar os seus clientes. E se você fala ali, ó, no dia a dia, na linguagem dele, por que as blogueiras que não entendem nada de cabelo, você vai na internet, no YouTube, no Instagram, tem blogueiras lá com 100, 200, 300, 1 milhão de seguidores, e tá lá, com mais seguidores que você, com mais seguidores que eu, falando de quê? De cabelo, indicando produtos de cabelo, indicando passar abacate no cabelo, a passar mel no cabelo, a passar maizena no cabelo para alisar. Olha para você ver, passar maizena no cabelo para alisar. Isso existe, gente. Passar abacate para alisar, isso não existe. Para hidratar o cabelo, não existe. E nós estamos perdendo esses clientes do nosso salão de beleza para as blogueiras. Porque elas falam na linguagem da dona de casa. Elas falam na linguagem. Me fala aqui, você segue alguma blogueira que fala de cabelo? E ela é cabeleireira? Ela é terapeuta capilar? Ela é tricologista? Eu te garanto que sempre tem um profissional que segue. Quantos profissionais recebem cliente e falam assim, nossa, eu vi um vídeo de uma pessoa falando que se passar abacate com mel no cabelo, hidrata. Isso não existe porque a molécula do produto é muito grande. Não vai permear na fibra capilar. Ela vai ficar ali por fora. E que resultado você vai ter? Nenhum. Você só vai perder o seu cliente porque o cabelo, ele não come. Quem come somos nós. É a nossa boca, é o nosso estômago que vai digerir todo esse alimento, vai metabolizar e levar lá para o folículo capilar. E quantos profissionais cabeleireiros têm feito receitinha, Dr. Diego, de comida para aplicar no cabelo? É o que mais tem. É o que mais tem. E acha que está fidelizando o cliente. Gente, não faça isso, não cometa esse erro. Se você vê um profissional fazendo isso, pode chegar e falar assim, você está errado. Então aprenda a abordar o seu cliente, aborde sempre com um sorriso, ame esse cliente. Você vai compreender que cada cliente que você recebe, ele gosta de ser recebido de uma forma. Tem cliente que gosta de ser recebido com um abraço, tem cliente que é só um aperto de mão, tem cliente que você mal vai pegar na mão dele, tem cliente que você tem que dar uma atenção maior, perguntar como que está a vida dele, com o casamento, com os filhos. Ele coloca lá, ó, em pratos limpos, como que é a vida dele. Você vai escutar, você vai ouvir. Se ele pedir para dar opinião, aí que você vai expressar a sua opinião. Vamos sempre ouvir mais e falar menos. O cliente chega, coloca na cadeira, bate um papo com ele. Qual que é o seu sonho, o que você deseja? Como que você quer seu cabelo? Porque o cliente chega hoje, já está aí com você há 5, 6 anos, você acha que já sabe tudo. E muitas vezes esse cliente já vem pesquisando, porque a informação, a inteligência artificial está ali 24 horas no nosso telefone. Você já falou sobre algum assunto, horas depois está lá aparecendo vídeos, propagandas patrocinadas do celular sobre esse assunto? Então, é a inteligência artificial, está aí a todo tempo do seu lado. E se nós não corrermos atrás, nós vamos ficar para trás. Então, esse é o momento de você realmente abrir a sua mente e implementar o serviço terapêutico. E esta oferta, ela tem que ser atraente. Você não pode colocar ela num preço muito alto, porque tudo que você vai apresentar para o seu cliente tem que ser atraído pelos olhos dele. Se esse cliente que você quer vender o serviço terapêutico e você vê que ele está irresistível, ele não quer, faça uma lavada especial no couro cabeludo dele com Scalposine. Porque todo o processo químico ele tem que ser higienizado antes. Para fazer um progressivo você tem que higienizar, para fazer mechas você tem que higienizar e para fazer coloração você tem que higienizar. Lava com Scalposine. Promova uma lavada com Scalposine e não cobre nada. Fala que você vai dar para ele de presente. Olha, é presente meu da casa. Você é meu cliente especial, vou te dar uma lavada.
eu te garanto que na próxima coloração ele vai querer que você lave esse cabelo. Aí já é o momento de você cobrar o investimento que você fez lá com esse brinde. Porque antes nós investimos em cartão de visita, em panfletos, em sair em revistas, em jornais da nossa cidade. Isso ficou lá no passado, não existe mais. Então pega esse dinheiro que você iria investir nesses processos de propaganda e invista degustando os seus clientes, democratizando o serviço terapêutico aí no seu no seu espaço, no seu salão de beleza, porque você é a sua cara. Assim como o Speaker Alon é o profissional que está à frente da empresa, porque você vai ser à frente, você vai ser o artista. Então você é um artista aí do seu salão de beleza. Então você tem que estar bem vestido, você tem que estar bem limpo, tem que estar com o cabelo arrumado. Quantas profissionais hoje vai atender o seu cliente, está lá com o cabelo bagunçado, está com o cabelo embaraçado, amarrado de qualquer jeito. Passa um batom, passa uma maquiagem, limpa esse cabelo, lava esse cabelo, escova o seu cabelo. Se não dá para escovar, faz um rabo de cavalo bonito, entendeu? E receba o seu cliente bem. Porque se você não recebe, lá do lado tem outro salão que está preparado para receber o seu cliente. Porque você é o diferencial, você entende da saúde. É por isso que você está aqui. E a sugestão de preço que eu trouxe aqui para vocês é entre R$ 60 e R$ 150 reais. Vai depender do valor que você agrega, do valor que você gera, da região que você está. Esse preço, essa precificação, ela foi pesquisada. Hoje, se você coloca 60, 50 reais, você já está lucrando 200, 300% em cima do serviço terapêutico. Porque você não vai gastar menos do que 10 reais para fazer esse serviço. A importância dos dermocosméticos na venda dos serviços terapêuticos. Hoje, os nossos dermocosméticos, eles já são testados, como o Dr. Diego já disse, né, pelo laboratório Epiclean, porque é um laboratório extremamente renomado. Então, nós não temos que nos preocupar se o produto funciona ou não. Se ele existe no mercado, é porque já foi testado dermatologicamente que é eficiente. Eu, como cabeleireiro, como tricologista, terapeuta capilar, eu falo para vocês, são resultados eficientes desde as primeiras aplicações. Às vezes o seu cliente ele não compra o serviço terapêutico, mas você pode falar para ele, leva esse shampoo aqui, porque vai tratar o seu couro cabeludo, vai permanecer esse resultado que a gente fez na transformação do fio por muito mais tempo. Porque se a gente tem um couro cabeludo saudável, você vai ter fios saudáveis. E se tem fios saudáveis, são fios propensos a fazer transformações químicas por muito mais tempo. Então pense dessa forma. Ah, não é mais um produto que eu vou investir no meu salão de beleza. Não, é o produto. Através desses produtos, você consegue fazer uma gama de tratamentos ao mesmo tempo. Lá na terapia capilar separado, você vai tratar a queda, você vai tratar a oleosidade, você vai tratar cascas e muito mais, investindo pouco. Lembra, hoje o menos é mais. Quantos anos eu tive na minha bancada diversos produtos, atrás dos meus lavatórios, que a gente chama de color bar, tudo quanto é tipo de produto. Quantos produtos eu precisei jogar fora porque estava vencido? Porque era produto demais. Os vendedores iam lá no meu salão, esse produto aqui é o melhor do mundo, larará, o que aconteceu? Eu ia lá e comprava. Hoje, nós temos a Alon Dermocosméticos com os melhores ativos, porque o que importa é o que está dentro da formulação. E a Alon se preocupou o tempo todo com isso, porque todos os nossos produtos já são comprovados cientificamente, tecnologicamente, testados, basta você acreditar em você. Se você tem um produto da Alon aí e ele está parado na sua bancada, eu sinto lhe informar que o problema está em você. Então é hora de levantar da cadeira, se posicionar, pegar esse mercado que está em crise, fazer com que os nossos clientes que estão no nosso salão fiquem fidelizados e não fique igual aquele salão lindo, bonito, maravilhoso que eu trouxe para vocês aqui no início dessa live, porque um salão de beleza sem cliente é só um cômodo de 4 paredes. O que torna um salão de beleza de verdade é os clientes ali dentro. E os nossos produtos sendo expostos nessas vitrines de luxo, eu garanto para vocês que eles já começam a vender sozinho.
e junta com a sua expertise das técnicas de venda que você vai implementar hoje, que você vai colocar, você vai atender esse cliente, você vai pegar o seu celular, vai gravar um stories, entendeu? Não importa como que vai lá, vai ficar. Pega essa dica, grava o stories, se gaguejou, não tem problema, vai lá e posta. Não fica vendo, porque se você ficar vendo, você não vai postar. Aí quando você gravar amanhã, vai ser um pouco diferente. Semana que vem, você já vai estar mais desinibida. Mês que vem, você já vai estar dominando o seu celular, você já vai estar dominando o seu Instagram e você vai conseguir atrair esses clientes através dos seus stories. Estratégia cross-sell. O que é essa estratégia? Isso é muito implementado lá no McDonald's, nessas sanduicherias, onde você compra um sanduíche e vem escrito combo, a batatinha e a Coca-Cola. Quantos de vocês vai nesses lugares, nos shoppings, é o que mais tem, você adquire esse combo? Porque é justamente a estratégia cross-sell, que é esse cliente que já está indo lá comprar um sanduíche, aí eles entenderam como que eles vão comprar só um sanduíche. Eu vou fazer com que esse cliente compre o sanduíche, compra a Coca-Cola e compra a batata frita. Ainda eles vão lá e te perguntam, nós temos ainda um combo, se você comprar a batata grande, você só paga mais R$2, R$3. Né, doutor Diego? Eu acho não. Esse tema é tão interessante que eu não me aguentei. Eu falei, não, vou lá para a gente conversar junto. O senhor trazendo para eles aqui a possibilidade do cross-sell, né? E quando a gente olha para as grandes marcas, elas têm essa capacidade de usar o ecossistema, ou seja, tudo que a pessoa precisa, ela entrega para ela, e aí ela aumenta o ticket médio e tira desse cliente a maior quantidade de dinheiro possível. E o que acontece? Gente, vocês sabiam, e aí o senhor trouxe um exemplo brilhante, que o McDonald's ele tem mais lucro na batatinha que de um sanduíche? Justamente, doutor Diego. Porque quando a gente olha para a batatinha, qual o custo de fazer uma batatinha? Zero, praticamente. Mínimo centavos. E o que a gente coloca num sanduíche? Pão, alface, molho, carne. Doutor Diego, para fazer o sanduíche, por quantos profissionais esse sanduíche não passa lá na bancada de produção? E a batatinha só um profissional vai lá e frita e pronto, acabou. Exatamente. Qual que é a batatinha aí do seu salão? Qual produto ou serviço poderia ser a batatinha do seu salão? Sabe por quê, doutor? Às vezes eu vejo muito profissional falando assim, eu vou vender só o meu serviço. E quando eu vejo isso, eu fico triste porque dinheiro não tem cheiro. Qual a diferença que faz de onde esse dinheiro veio? Se é por serviço, se é por produto, se é por um novo serviço, o que importa é, no final do mês, quanto que eu coloco no meu bolso. Então, eu não entendo, às vezes, essa dificuldade do profissional em entender que o que importa é o faturamento. E dentro disso, eu posso usar várias alternativas de vender o produto, vender o serviço terapêutico e depois que esse cliente degustar, aí eu vendo o pacote. Sim. Porque ele já experimentou, ele sabe do resultado, ele quer continuar se tratando. Mas antes, eu uso essas estratégias e pego mais dinheiro, aumento meu ticket médio e aproveito quem está entrando no meu salão. Se hoje a quantidade de pessoas que entraram no salão diminuíram, seja por conta do autocuidado, né? Porque as pessoas hoje ela fazem o autocuidado, seja por conta das ferramentas que tem, de escova, secador, alisamento, seja pela crise que a gente passa hoje com a inflação, o que você não pode é perder oportunidades quando elas entram no seu salão. E o que mais está acontecendo, estão perdendo, né, doutor? Perdendo oportunidades. E aqui eu trouxe aqui as vitrines, olha para você o tanto que fica bonito, entendeu? Você coloca lá na sua bancada, na sua recepção, não adianta, isso já atrai o olho do cliente. Então ela pensou em tudo isso. Como que a gente vai fazer para o cliente chegar lá no salão do meu profissional e ele nem precisa perguntar para o cabeleireiro? E nem o cabeleireiro precisa estar apresentando demais, né, doutor Diego? Sim. Já está aqui. Mas a gente aprende também que o produto sozinho não pode ficar lá o tempo todo. O profissional, ele tem que estar apresentando. Ele tem que estar vendendo. E aqui a gente pode trazer um exemplo clássico. Por exemplo, tô com dificuldade de vender o pacote.
Peguei um caso, doutor, de oleosidade. Brasil, país tropical, o que mais tem são pessoas com oleosidade. Você já questionou algum cliente seu com cabelo oleoso, se aquilo ali pelo menos incomodava ele? Não pergunta, Você já teve doutor. essa preocupação de falar, doutor Jonathan, ok, vou fazer seu corte aqui agora, mas está oleoso seu couro cabeludo, né? Isso te incomoda? E deixar a pessoa abrir a alma e falar, não, eu posso resolver isso aqui, você topa? Tem aqui um serviço terapêutico e tal, vou entrar com isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai ver. Na primeira higienização você já vê que é diferente. Sim. Você vai lá, faz o serviço terapêutico R$50 e esse cara vai levar um Scalpozine, doutor. Vamos imaginar que ele vai vender o Scalpozine por 150, fazer aqui R$70. Nós estamos falando de R$120 a mais num único cliente. Sim. Então, esse é o cross-sell, que é a estratégia que o senhor está falando aqui, que é vender terapia capilar sem pacote. E funciona. Eu sou prova viva disso. E quando eu entrei aqui na aula, doutor, eu não tinha essa mente fechada, aberta, né? não. Entendeu? Eu achava que o cliente tinha que me pagar a consulta, R$185, se ele quisesse saber do que está acontecendo com o couro cabeludo dele. Um bate-papo que eu tive com o doutor Diego, ele que não é cabeleireiro, abriu minha mente. Eu acho interessante, doutor, porque assim, às vezes eu vejo essa estranheza do nosso mercado. Já teve evento que eu já trouxe aqui, médicos, fazendo vídeo para o Instagram falando de caspa. Médicos gravando vídeo falando de oleosidade. Diego, os médicos são melhores que nós? Aqui isso não vem ao caso quem é melhor, quem é maior. Mas estamos falando de alguém que trabalha com saúde, Sim. Estudou 7 anos, uma das profissões mais valorizadas do nosso país, né? Eu louvo o trabalho dos médicos e essa pessoa está olhando para aquilo que a gente não está olhando, que é a oleosidade, que é a caspa, que é a irritação, que é a vermelhidão. E aqui a gente consegue fazer muito dinheiro trazendo um serviço pontual e no final comercializando um produto. Com certeza. E a Alo pensa em tudo isso, né, doutor? Sim, senhor. Por isso nós estamos aqui hoje. Como motivar e se destacar na crise? Ou seja, o mercado pode estar caindo, mas o seu cliente, ele continua tendo problema, doutor Diego. Sim. O problema, ele não some. A oleosidade não acaba com a crise, a caspa não acaba com a crise, pelo contrário, aumenta. Porque o desequilíbrio emocional... O desequilíbrio emocional provoca oleosidade, promove queda capilar, promove caspa, promove dermatite, são processos inflamatórios no couro cabeludo, porque o emocional, ele está ligado, doutor Diego, o tempo todo. Exatamente. Desde a hora que a gente deita, recobro intestinal, melhora o sono, doutor. Quantas pessoas estão aí com problema de sono, porque é dívida, é problema com filho, é problema com marido. Vamos oferecer o recobro intestinal? E outra coisa, doutor, muito importante, né? Não tem como nós fecharmos os olhos para a realidade econômica do país, né? No ano de 2025 é o ano que mais foi pedido recuperação judicial desde 2014, isso é um fato. Mas isso não pode ser uma esmola. Doutor Diego, fala para eles mais ou menos o que é essa recuperação judicial para eles entenderem melhor. Antiga falência, né? Antigamente a gente falava de falência, hoje existe, antes da falência, uma recuperação judicial. Então, de 2014 para cá, 2025, é o ano que mais tem pedidos de recuperação judicial. Mas o que importa, não faça isso de muleta. Porque ainda que existam as dificuldades, primeiro, hoje nós trouxemos 2 possibilidades para você ganhar mais dinheiro. Seja speaker Alan, se torne um creator da terapia capilar, se torne um influenciador da terapia capilar e ganhe dinheiro, e também entregue um serviço individual no seu salão. Sim. Você não precisa de pacote para fazer dinheiro. Então, nós também não podemos ficar dando desculpas, porque, doutor, apesar de estar difícil, tem gente no nosso mercado que está ganhando dinheiro. E muito dinheiro, E muito doutor. dinheiro. Então nós temos que nos espelhar nesses profissionais também. Exatamente. O que eles estão fazendo que nós não estamos? Qual o posicionamento? Qual a energia que esse cara está colocando? O que ele está fazendo? Então, conversar com essas pessoas, se modelar nelas e não se apoiar nas questões ruins
para virar uma muleta pro profissional. E bem colocado, doutor Diego, em relação à energia, porque eu tiro por mim. Se eu chego no meu estabelecimento, que já aconteceu várias vezes, cabisbaixo, triste, sem esperança, sem fé, sem coragem, o nosso dia é péssimo. Essa energia, ela emana. Nós não conseguimos postar uma foto no nosso Instagram. Quando você está com problema, você tem energia boa, você acredita no seu trabalho, num amanhã melhor, num dia melhor, você vai lá, você pega uma estratégia, coloca algo que nós estamos ensinando aqui para vocês. Quando chega de meio-dia para trás, para tarde, doutor Diego, sempre aparece um cliente. É incrível. Quantas vezes eu tenho no meu salão, doutor, não tinha um cliente marcado no dia? Não, isso existe. Quantas pessoas que só de ela entrar no espaço, aquele espaço lota? Quem Sim. nunca escutou uma história dessa? Sim. Não, se fulana for lá no açaí, vai lotar o açaí. Ah, se fulana for lá na loja, vai lotar aquela loja. Por quê? Por conta de energia. Porque existe uma vibração daquelas pessoas que estão dispostas a construir e existe a vibração daquelas pessoas que só querem reclamar. E toda vez que eu reclamo, se a gente pegar na acepção da palavra, reclamar nada mais é que clamar duas vezes. Então, toda vez que eu me faço de vítima e eu fico reclamando, é mais daquilo que eu estou atraindo para a minha vida. Então, o convite é fazer diferente. O senhor foi perfeito. O senhor falou aqui das inúmeras horas que a gente fica aqui perdendo com o TikTok, perdendo com o Instagram, perdendo com o YouTube. O que não vale é a sua agenda ficar vazia. O seu tempo é dinheiro. Então, por que não encaixar nesses horários vazios os serviços terapêuticos? Para que você trabalhe muito mais durante a semana, ao invés de ficar à toa ali esperando 2, 3 clientes pontuais. Justamente, doutor. E o segredo, divulgação, doutor. Divulgue nas redes sociais. Você está aí com a maior rede social do mundo, que é o seu celular. Né, doutor? Sim. Então, se você não pega, não posta uma foto, não posta um antes, um depois, não fale do serviço, olha, fala para o seu cliente, olha, oleosidade é produzida na glândula sebácea, eu não vou arrancar essa oleosidade, eu vou tratar a oleosidade que é produzida na glândula, entendeu? Fala para o seu cliente de forma simples, prática, não fala que vai arrancar, fala que vai tratar e você resolve. Como a gente falou, nós vivemos num país tropical, temos uma miscigenação de raça, doutor Diego, então essa oleosidade na pele. Faz o tratamento no couro cabeludo e fala, eu posso passar uma argila no seu rosto? Sim. A cliente está deitada lá no lavatório enquanto está lavando o cabelo e você passa a argila. Você cuida do rosto e do couro cabeludo. Aplica, dando para o seu cliente na primeira sessão. Eu duvido se na segunda vez ele não vai querer. Exatamente. Doutor, o senhor falando aqui de divulgação, hoje nós temos acesso a coisas que a gente não tinha antigamente. Quando a gente falava de propaganda, quando a gente falava de veicular o nosso trabalho, nós se limitávamos ou a TV, ou rádio, ou um carro de som, uma revista, e não. Hoje, todo mundo é um apresentador. Hoje, todo mundo tem um programa de televisão. Você já parou para pensar que seu Instagram é um programa de televisão? Só que, para que você atraia pessoas, você tem que trazer um conteúdo relevante e, ao mesmo tempo, ser constante. Porque não adianta você ter um impacto emocional aqui agora, achar legal as coisas que a gente falou, sair daqui energizado, postar o Instagram e amanhã não fazer de novo. Então, se você entende o poder da rede social somado à necessidade de ser consistente, você vai ter resultado. Você consegue tanto comercializar produto como atrair mais pessoas para fazer serviço. Só que é o que a gente trouxe aqui no início da live. Vamos parar de comunicar para outros profissionais. Vamos deixar essa linguagem mais simplificada. Vamos falar a língua do povo. Vamos trazer dicas e soluções que resolvam o problema das pessoas. Vamos trazer prova social antes e depois. Vamos instigar esse público a olhar para aquilo que a gente resolve e a partir daí a gente vai ter resultado. No dia, quantos cabelos maravilhosos que eu fiz, eu não tirava foto do antes. Sim. E às vezes ficava com preguiça de tirar do depois. Ah, não tirei o do antes. Então cria um hábito. O cliente chegou, tira a foto. O cliente gosta, doutor Diego. Muitos clientes que eu
não posto na rede social. Eu falei, você não postou minha foto, né? Você gosta mais da cliente tal, né? Isso, eu já passei por isso. Então, o seu cliente, ele quer que você poste ele. Exatamente. Ele quer mostrar para a vizinha, para parente, para amiga, que ele foi no se seu cuidando, salão. que ele tá bonito. Que ele foi no seu salão, Sim. entendeu, doutor Diego? Então, isso é uma forma de atrair o seu cliente. Então, comece a postar. Pode falar assim, eu posso postar a sua foto? Ele vai fazer questão de postar. E você fala assim, ainda me marca. Porque você vai marcar ele vai repostar o que você postou e as pessoas que seguem esse cliente, doutor, essa sua cliente, vai passar a ver o seu trabalho também. Inclusive, agora eu vou falar daquela estratégia que o senhor me falou, Sim. do speaker, que eu achei muito interessante. Com certeza. Doutor Diego, estou aqui agora no último slide que eu preparei. Sim. Virando o jogo na crise. Então, a crise, ela é uma oportunidade para você sair da sua zona de conforto, para você fazer da sua vida profissional, pessoal, diferente. Eu trouxe aqui um papel, doutor Diego. Sim. No momento de crise, ou você pode continuar sendo um papel em branco, ou você continua escrevendo a sua história nesse papel. E esse papel está sendo representado pela sua vida. Sim. E na crise, doutor Diego, nós passamos por feridas, por tragédias, dificuldades, desânimos, e fica marcas. Não fica? Fica marcas. É uma experiência. Então, esse papel amassado, ele continua sendo um papel. E a hora que você abre ele, por mais que tenha as marcas, cicatrizes, a sua história está aqui, cravada. Mas se você vai lá e rasga esse papel, doutor Diego, e joga para o ar, o que acontece? A sua história, a sua experiência, ela deixa de existir. Ela deixa de ser contada. Então, eu quero que você continue contando a sua história, continue acreditando que ela tem que ser escrita enquanto vida você tiver. Não desista. Nós da aula estamos aqui para pegar na mão de cada profissional e romper nesse momento difícil. Exatamente, doutor. Que coisa bonita. Eu acredito que nós cumprimos o nosso objetivo de hoje, que é justamente mostrar para o profissional que está aqui com a gente que existe terapia capilar sem pacote, né? Nós vimos realmente que durante esses 5 anos que a terapia capilar ela vem se estabelecendo, e aí a gente está antes dela ter voltado, e a gente fica muito feliz de ver muitas pessoas falando de terapia capilar, muitas marcas entregando solução para terapia capilar, só que existem alguns profissionais que estão travados em conceitos de pessoas que não vivem disso. E é possível sim trabalhar a terapia capilar sem pacote, e o Dr. Jonathan mostrou aqui. O dinheiro, ele está na prevenção. E ele está na sua capacidade de observar uma necessidade real dos seus clientes. Eu te garanto, a cada 10 pessoas que sentam na sua cadeira hoje, 7 tem problema. Sim. Vai ter uma caspa, vai ter uma oleosidade, vai ter uma irritação, vai ter uma vermelhidão, vai ter uma queda sim, ou talvez não. Mas existem N oportunidades para serem exploradas, onde você entra com um serviço individual e comercializa um produto para essa pessoa se tratar. Gente, coloquem na cabeça de vocês, dinheiro não tem cheiro. Não importa de onde esse dinheiro venha, o que importa é que no final do mês sobre muito dinheiro do seu bolso. O Dr. Jonathan trouxe, o McDonald's ganha mais dinheiro vendendo batatinha do que sanduíche. Pega a visão. Eu estava conversando com o Dr. Jonathan aqui, e aí nós falamos do speaker, ele falando da loja virtual, e aí ele teve uma ideia muito boa. Se você é speaker e quiser replicar, eu acho interessante. O que ele vai fazer? Ele mora em uma cidade com 55 mil habitantes, né, doutor? E ele vai pegar um cliente dele, vai escolher um cliente dele que é muito conhecido na cidade. Uma pessoa que tem influência na cidade. E eu sei que no hall de clientes, você tem um ou outro cliente ali que é mais famoso, Sim, que as tem. pessoas conhecem, que uma pessoa que tem autoridade, que ela é respeitada, que as pessoas modelam. O que ele vai fazer?
ele vai presentear essa melhor cliente com o produto, e aí ele está dando a ideia, olha, pega o produto do combo aí e presenteia, porque vai estar mais barato. Ele vai presentear esse cliente com o combo, e a partir daí ele vai falar, olha, Dr. Jonathan, eu vou te presentear com o combo, mas faz o seguinte, o senhor vai usar aí durante um mês, né? Me posta aí na rede social, pelo menos umas 5, 6 vezes, e toda vez que o senhor postar tomando a semente de Alon ou usando uma loção capilar, fala que eu vendo. Fala que foi eu que entreguei a solução, fala que eu que te mostrei isso e coloca o link da minha loja virtual no seu Stories. Eu achei brilhante a ideia e eu tenho certeza que vai ser sucesso, doutor. E vai vender sem trabalho, doutor Diego. Sem trabalho. Vai pôr outra pessoa para vender para você. E aí você consegue ir além do seu público, né, doutor? A Alon que vai trabalhar, né, doutor? Sim. Que é o sistema operacional já estamos da entregando. Alon, que já está entregando. E no final do mês você só vai pôr dinheiro no seu bolso. Exatamente. Então, eu achei inteligente a estratégia, por quê? Porque o senhor vai atrás de um público que não é seu. Que não é meu. O senhor vai presentear essa pessoa, com certeza depois de presentear, ela volta para comprar. Com certeza. E ao mesmo tempo, todo mundo que segue ela vai saber que existe esse produto e que o Dr. Jonathan vende ele pela internet. Aquele dinheiro que nós gastávamos fazendo cartão de visita, doutor, Sim. saindo na revista, panfletando, carro de som que não existe mais, você vai pegar parte desse dinheiro e vai investir nesse processo de degustação. Perfeito. Achei brilhante a ideia e aí nas próximas mentorias o senhor traz o resultado para a gente poder compartilhar com o grupo. Então é isso. Dr. Jonathan, obrigado pela sua presença, obrigado pelo suporte. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Reforço aqui que a gente sai com um dever cumprido, né? O nosso objetivo era trazer essa luz para a nossa base, porque realmente, doutor, a gente vai conversar com o cliente, ele fala, nossa, a dificuldade de vender pacote, e sim, deve estar difícil mesmo, porque quem hoje que tem 3, 4, 5 mil no cartão de crédito para passar ali, sem comprometer uma compra, sem comprometer uma alimentação, sem comprometer uma viagem. E se tem, doutor Diego, ainda fica com medo. Não, vou deixar, porque se acontecer o imprevisto, eu tenho onde me recorrer. Então, nós hoje trouxemos uma solução, na verdade duas, Sim. onde você, mesmo diante dessa dificuldade, você continua faturando, seja por ser um speaker Alon, onde você vai monetizar o seu conhecimento com a sua loja virtual, seja vendendo o serviço terapêutico, que é o serviço individual de terapia capilar, que pode ser aliado a qualquer coisa. Pode ser aliado a um corte, pode ser aliado a uma coloração, pode ser aliado a uma progressiva, pode ser aliado, inclusive, a uma limpeza de pele. Sim. Qualquer procedimento que o seu cliente for fazer aí, dá para juntar o serviço terapêutico. Com certeza. Então, para quem não sabe, link aqui para garantir o seu curso. Doutor, obrigado mais uma vez, suporte, obrigado mais uma vez, um grande abraço.